Muito boa noite, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Algumas pessoas estão aí em dúvida em relação ao que o presidente falou no caminhão de som lá de Brasília, antes de vir para São Paulo, sobre chamar o Conselho da República, né? O que seria o Conselho da República? Algumas pessoas até dando um tamanho maior do que ele realmente... não que ele não seja importante, ele é muito importante, pode resolver diversas coisas, mas dando uma conotação diferente da real, tá? Conselho da República, o que que é, gente? Ele foi formulado na Lei 8.041 de junho de 1990. Esse conselho, ele existe com uma certa formulação, que eu vou falar dele já já, e o presidente da República pode compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre algumas coisas. Né? E geralmente quem chama para esse conselho, quem chama uma reunião do conselho é o presidente da República. Esse conselho é formado por outras pessoas também. Tem gente que está dizendo, mas o Conselho da República é um conselheiro do presidente que só pensa como ele? Não, muito pelo contrário. Vocês vão ver como é plural esse conselho, tá? E em seguida eu vou dizer para que esse conselho serve. Antes de dizer para que ele serve, eu vou tranquilizar vocês e também os esquerdistas que nos assistem, os isentões e os jornalistas. Para vocês terem uma ideia, quem participa? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, os líderes da minoria e da maioria, são líderes, por exemplo, se eu não me engano, a líder da minoria na Câmara dos Deputados é a Jandira Fegali. Também tem 6 cidadãos que devem ser brasileiros natos, 2 são eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, e 2 nomeados pelo presidente da República. Ou seja, tem bastante representatividade, tanto pela Câmara quanto para o Senado, maioria, minoria, enfim, várias pessoas ali participando desse Conselho da República. E para que ele serve então, afinal, né? Para 2 ocasiões que estão no artigo 2 dessa lei, tá? No artigo 2º dessa lei. Número 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, tá? Não sei se vocês se lembram, a gente teve uma GLO, uma intervenção federal, que foi votada na Câmara dos Deputados, ainda na gestão Temer, em que houve uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, vocês se lembram disso? Uma intervenção para segurança. E a gente também tem estado de defesa ou estado de sítio, para ocasiões específicas. E também um segundo ponto, que eu acho que é o que mais se encaixa aqui, para questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Eu quero crer que esse é o ponto, não conversei com o presidente, mas eu quero crer que este é o ponto, artigo 2º, parágrafo 2º, que ele levou em consideração para poder fazer esse chamamento, né, dizer que vai convocar essa reunião do Conselho da República. Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Alguém pode dizer, mas espera aí, está havendo algum tipo de instabilidade? Ora, se você tem uma Constituição Federal que defende a independência entre os poderes e que você tem um dos poderes, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e que dentre os membros deste poder, você tem um membro que eventualmente está agindo fora da lei, está agindo fora da Constituição, está agindo de maneira arbitrária, e como eu disse no meu depoimento e repito aqui, de forma inconstitucional, com um inquérito inconstitucional, aberto de maneira inconstitucional, agindo de maneira arbitrária, prendendo cidadãos, perseguindo cidadãos, censurando cidadãos, e não só atrás de cidadãos que, como eu, tenho foro por prerrogativa de função, ou seja, o meu foro para casos como este é realmente o foro do Supremo Tribunal Federal. Mas tem casos ali, né, de prisões que foram decretadas, como a do Zé Trovão, como aquelas anteriores lá da Sarah Winter, agora também o do Wellington Macedo, um jornalista, se não me engano, o Deusvaldo Eustáquio também foi decretado ali no âmbito do STF. São pessoas que, primeiro, foram investigadas com abertura de inquéritos de ofício, né, em várias delas sem o pronunciamento da PGR. Não houve a devida distribuição do processo legal, não houve defesa das partes, não houve sequer, no meu caso, por exemplo, abertura do inquérito para saber se, por exemplo, quando eu fui ouvida agora domingo,
Eu não pude sequer escolher a data, eu fui obrigada a ser ouvida no domingo. Então, teve várias ilegalidades aí no meu caso, só para citar meu caso. Os inquéritos que foram abertos contra mim, são mais de, acho que são 4 ou 5 agora, são todos abertos de ofício. São todos, eu não tenho conhecimento de acusação da PGR. Eu não sei qual é o meu caso dentro desses inquéritos, se eu sou investigada, se eu sou testemunha, né? Que tipos de crime eu cometi. Eu não tive acesso aos autos. Esse último, para o qual eu fui ouvida no domingo, eu sequer soube por que eu estava sendo ouvida, né? Qual era o intuito daquela oitiva. E não pude escolher a data. Como parlamentar, eu poderia escolher a data, o local, o horário, deveria ter tido acesso aos autos, enfim, são diversas infrações que estão ocorrendo. E aí algumas pessoas questionaram, a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui, o presidente também falou com outras palavras, talvez usando outros jargões, de uma maneira mais masculina de falar, mas basicamente ele defendeu todos nós, né, essas prisões políticas que vem acontecendo, e pediu para que se libertassem os presos políticos do nosso país, né? O Roberto Jefferson quase morreu na prisão, porque ele estava sofrendo de pielonefrite. Eu já tive 3 pielonefrites, a terceira quase morri com sepsemia, que é infecção generalizada, é algo seríssimo, e ele foi preso nessas condições, estava lutando contra um câncer até pouco tempo. Então, assim, a gente tem dentro do Supremo Tribunal Federal um dos membros agindo de maneira mais militante, né, de uma maneira muito mais militante do que jurídica. E aí nada mais natural do que a gente criticar as atitudes de um membro de um determinado poder. Então, se o presidente fizesse a convocação do Conselho da República, acredito eu que seja para poder falar sobre essa estabilidade entre as instituições. Todo o país, ele defende que entre as suas instituições, e Montesquieu agora deve estar se revirando no caixão, mas as suas instituições elas têm que ter estabilidade, independência entre os poderes, né? E quando você tem um poder como, por exemplo, o STF, que a instituição funciona, mas membros agem de maneira arbitrária, né, com atitudes arbitrárias, e nós não podemos sequer questionar, a gente começa a ter um problema de estabilidade e segurança jurídica no país. E isso pode afetar diversas coisas. Agora, eu julgo que o presidente foi muito maduro nas suas palavras, foi bastante contundente, mas muito maduro e muito sereno, apresentando soluções dentro das 4 linhas da Constituição. Aí todo mundo com as jornalistas, né, os jornalistas com expectativa de rupturas, né, em seus discursos, lá em Brasília e aqui em São Paulo. Ele nada mais fez do que criticar atitudes, coisa que é passível de qualquer cidadão, no livre exercício da sua opinião e da sua manifestação, e falou lá em Brasília sobre esse conselho. Então, parabenizar mais uma vez o presidente e, acima de qualquer coisa, pessoal, parabenizar vocês pela linda festa da democracia que vocês fizeram, que vocês promoveram na data de hoje, e que nós aqui tivemos o imensurável prazer de participar mais uma vez. Esses 10 anos de aniversário de manifestação que eu participo nesse dia 7 de setembro, desde 2011, para mim foi uma grande alegria saber que nos livros de história que meu filho vai estudar e que meus netos vão estudar, os nossos netos, nossos bisnetos, estará ali, dia 7 de setembro de 2021, uma data histórica em que os brasileiros foram às ruas para gritar por liberdade. E eu peço que vocês depois assistam o vídeo do Manifesto pela Liberdade que a gente fez na Paulista e espalhem para os seus amigos. Mas esse foi um vídeo para a gente poder conversar aí e esclarecer, né? Para a gente poder ficar mais sereno. Ninguém quer criar ruptura nenhuma. Depende tudo agora de como o Fux vai levar essa situação adiante. Ele pode, como presidente do STF, levar de uma forma madura, enxergar que essa lei é uma lei que existe, está aí para ser utilizada quando em momentos de instabilidade institucional, e que nada mais justo do que o nosso presidente poder convocar o Conselho da República para conversar, tá bom? Como pessoas adultas que somos, conversarmos o futuro do nosso país e chegarmos a um denominador comum. Então, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada por hoje.